Boa tarde, já agradecendo a todos que estão ligados na Terceira Via, que está entrando no ar o seu boletim do esporte dessa quinta-feira. E faltam apenas 2 dias para começar a segundona 2016. E destacamos hoje, o presidente da Federação Fluminense pede licença de 11 dias e viaja para a Itália. Segundona começa depois de amanhã e a entidade confirma 8 jogos, 5 no sábado e 3 no domingo. Roxinho anuncia venda de ingressos a partir das 2 da tarde de amanhã, a R$10. Times brasileiros não foram bem ontem à noite pela Libertadores, pelo contrário. Corinthians e Palmeiras perderam e Grêmio empatou em casa. Flamengo se classificou para a próxima fase da Primeira Liga, mesmo empatando em Brasília. Hoje tem mais brasileiros em campo pelo certame sul-americano. Agora pela Terceira Via TV. Jogando ontem em Brasília pela Primeira Liga Sul-Minas-Rio, o Flamengo se classificou para a próxima fase, mesmo empatando com o Figueirense em 1-1. O time rubro-negro começou pressionando, mas com muitos erros de passe. Os catarinenses abriram a contagem num contra-ataque em falha de marcação da zaga carioca. E quem fez o gol foi Everton Santos. Só que não deu quase tempo de comemoração, porque o peruano Guerreiro se encarregou de empatar para o Flamengo. No segundo tempo, o jogo ficou mais morno ainda e apenas o Figueirense procurando o gol, já que a ele só a vitória interessava. Mas a coisa não funcionou, o jogo terminou mesmo em 1-1. Pois enquanto isso, em BH, Raposa virou para cima do Furacão e venceu por 2-1, mesmo sem chances de se classificar. É que o Cruzeiro começou a partida já sabendo que estava eliminado. Mas foi o Atlético Paranaense que marcou primeiro com Pablo, já no segundo tempo. Só que Douglas Coutinho e Elber, num chutaço de fora da área, viraram o jogo para o Cruzeiro. No final do jogo, Nicão se encarregou de perder um pênalti para o time do Paraná, que defendia a liderança do grupo. Agora, pela Libertadores, os brasileiros deixaram a desejar na noite de ontem. E foi uma noite realmente para esquecer. Em São Paulo, Palmeiras, mesmo com 2 a mais, reparem bem, com mais 2 em campo, não conseguiu derrotar o Nacional do Uruguai, né? Mesmo diante de uma torcida também que proporcionou a maior bilheteria deste ano no Allianz Parque, 37.073 pagantes, né? Muito mais do que população de uma cidade de pequeno porte. O Verdão começou pressionando bastante, mas foram os uruguaios que movimentaram o primeiro placar. Lopes e Garcia, aos 38 e 41 minutos de jogo, 2-0 no placar. Isso porque o Palmeiras partiu de qualquer maneira para o ataque, facilitando os contra-ataques do adversário. O Verdão continuava partindo para cima e aos 45, Gabriel Jesus descontou. No segundo tempo, o time uruguaio só buscava segurar a vantagem e o jogo descambou para a violência. Eram empurrões, ameaças, pontapés, o que resultou na expulsão de 2 jogadores do Nacional, inclusive do brasileiro Léo Gamalho, né? Já no fim, a violência se generalizou diante de um árbitro todo atrapalhado, o chileno Henrique Hostes. O resultado acabou provocando a queda do técnico Marcelo Oliveira, que ontem não pôde dirigir o time porque estava suspenso. Na capital do Paraguai, o Cerro Porteño, em outro jogo complicado, cheio de catimbas e apelações, além de 2 expulsões, derrotou o Corinthians por 3-2, até que o Timão saiu na frente com o André, que depois foi expulso de campo, em virtude de uma entrada desleal no adversário. Aquele mesmo André, né, que jogou pelo Atlético Paranaense, jogou no Santos. Beltrán 2 vezes e Dias se encarregaram de fazer 3-1 para o Cerro. Final, com defensores de El Chaco repleto pela torcida, Giovanni Augusto se encarregou de marcar, descontou, cobrando pênalti. Final, Cerro Porteño 3, Corinthians 2. Além de André, Rodriguinho também foi o outro expulso pelo time do Corinthians. Aqui no Brasil, o Grêmio de Porto Alegre, mesmo jogando na sua arena, não foi além de um empate com o São Lourenço, da cidade de Almagro, na Argentina, empatou em 1-1. O zagueiro Fred, aos 26 minutos, fez 1-0 para o tricolor gaúcho. E Cerruti
empatou para o São Lourenço, que é o time do Papa Francisco, aos 33 minutos. Excelente público na Arena Gremista. Hoje, mais 2 jogos, mais 2 times brasileiros entram em campo pela Libertadores. O São Paulo, do nosso colega Fábio Luiz, joga em Buenos Aires com o River Plate, enquanto o Atlético Mineiro enfrenta o Colo-Colo em Santiago do Chile. Olha aí, o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, pediu licença do cargo por 11 dias. Ontem mesmo, ele embarcou para a Itália participando de um evento sobre direito desportivo. O evento acontece de amanhã, 11, até 21 deste mês, em Roma. Enquanto estiver fora, a federação será presidida por Isamilton Matagós. O nome dele é esse mesmo, Isamilton, que a mãe chamava Isa e o pai Milton. Então ficou Isamilton. É um nome meio esquisito. Ele foi presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo. É flamenguista, ainda é conselheiro, o que deve irritar ainda mais o Eurico Miranda. Esse Isamilton encara uma tremenda fria. É que continua a guerra entre Vasco, Federação, Flamengo e Fluminense, ainda em função da Primeira Liga. É que vem aí 2 datas que marcam jogos pelos 2 certames. Mesmo dia está marcado o jogo, estão marcados jogos pela Primeira Liga e marcados jogos dos times Flamengo e Fluminense pelo campeonato estadual. Pois é, o bicho vai pegar. E aqui por Campos reina a expectativa em torno do início do estadual da Série B, previsto para depois de amanhã. Todos os jogos da primeira rodada, 5 no sábado, 3 no domingo, começarão às 15 horas. Duque de Caxias e Barra da Tijuca jogam sábado no Marrentão. Angra dos Reis e Itaboraí em Moça Bonita, lá em Bangu. Olaria e Arte Sul na Rua Bariri. Nova Iguaçu e Goitacás no Laranjão e Campos e São Cristóvão no Parque Leopoldina. Os dirigentes do Roxinho estão anunciando que os ingressos para esse jogo serão vendidos a partir das 14 horas de manhã, na sede do clube ou na banca do Coliseu, na Praça São Salvador, em frente à galeria do edifício Ninho das Águias. O preço, R$10. Eu acho que a torcida tem que chegar junto. Aparentemente, o técnico Rafael Soriano não tem grandes problemas para definir a equipe. Apenas Anderson Manga iniciou a semana entregue ao departamento médico, mas pode até estar à disposição do técnico até depois da manhã. No domingo, mais 3 jogos estão previstos: Gonçalense e Americano em Bariri, Olaria, Belfort Roxo e Queimados no Marrentão, na Baixada Fluminense, e finalmente Barra Mansa e Audax no Estádio do Trabalhador. E na Rua do Gás, o técnico Rubens Filho continua trabalhando e intensificando os treinos da rapaziada do Goitacás. Hoje deve acontecer o último coletivo da semana. Os treinamentos têm sido realizados no estádio de Donana, a fim de se preservar o gramado do Ari de Oliveira e Souza. O Goitacás pode contar, inclusive, na partida de estreia, lá diante do Nova Iguaçu. O Goitacás deve poder contar já com o jogador Nixon, um atacante que no ano passado defendeu o Americano, formado em categorias de base do Americano e que vinha ainda treinando, mas não teve o seu contrato renovado. E sobre o Americano, a gente conversa ainda hoje com o técnico João Carlos Ângelo, e com o diretor de comunicações Cássio Peixoto. É rapidinho, segura aí, é pá e bola.